Oséias, capítulo 4. Amém? Amém. Vocês vão ler o texto e vamos ver se tem a ver com os nossos dias. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. O texto que nós lemos, ele começa com a seguinte palavra, na minha versão NVI, que denota o povo para o qual Oséias estava se dirigindo. Ele diz assim: Israelitas. Israelitas. O povo descendente de Abraão se divide em dois grandes povos. Se divide entre o reino do norte e o reino do sul. Isso é importante falar para que vocês aprendam ou relembrem isso. O reino do norte é chamado de Israel. E o reino do sul é chamado de Judá. Alguns dos profetas, como Isaías, por exemplo, eles nas suas profecias, eles se dirigem ao povo do sul, ao reino de Judá. E alguns profetas, como o que nós estamos lendo, Oséias, eles se dirigem ao reino do norte, que é Israel. O reino de Israel, nessa época aqui que nós estamos lendo, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, o reino do norte, ele havia passado por inúmeras invasões, inúmeras guerras, inúmeros povos haviam invadido o reino do norte, haviam conquistado por um tempo o reino do norte, então o reino do norte guerreava e conseguia se libertar dessas pessoas. Mas bem nesse período aqui que nós estamos lendo, é um período que eles haviam passado pelas invasões, haviam ameaças de invasões, mas o reino em si, ele não estava invadido, o reino estava prosperando. Eu queria que você lesse comigo, como eu sei disso, o capítulo 1, o versículo 1. É importante quando você vai fazer a sua leitura bíblica, por mais que você leia um versículo, principalmente dos livros proféticos, do capítulo 3, 4, 5, que você volte no capítulo 1, porque muitos livros dão uma indicação de que época esse livro se encontra. Versículo 1, isso se encontra muito no Antigo Testamento, versículo 1 e no Novo também. Palavra do Senhor, versículo 1, que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então nós estamos aqui falando do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Quando nós sabemos em que época esse reinado se encontra, nós também conseguimos definir que tipo de momento o povo estava vivendo, que tipo de características tinha esse povo. E aqui eu me lembro de uma frase do pai do Gede, que ele sempre fala que nós estamos em paz em plena guerra. Ele sempre fala isso, né? E é verdade, o povo aqui nesse momento estava vivendo em paz, em plena guerra. O contexto geral era um contexto de ameaças, era um contexto de guerra. Mas eles estavam vivendo um tempo, um período de paz e um período de prosperidade. Eles estavam conseguindo prosperar depois de um bom tempo. Eles estavam conseguindo desfrutar de um descanso depois de uma época de crise. Eles estavam conseguindo comprar as coisas de novo. Eles estavam conseguindo dar uma respirada depois de uma época de crise profunda. E eu penso assim, embora o nosso país ainda esteja numa crise, eu penso que o pior talvez já tenha passado. Alguns dizem que ainda está por vir. Mas a grande verdade é que mesmo com crise, depois de tudo que nós vivemos naquela semana maluca com os caminhoneiros,
nós conseguimos colocar gasolina de novo, ainda que nós pagamos agora quase 40 centavos a mais. Isso é muito bom, né? Muito legal. Fizeram uma greve e agora a gasolina está 40 centavos mais cara. Mas o diesel está mais barato. Gente, depois dessa confusão toda que houve, nós estamos de novo respirando. Nós vimos em uma semana rapidinho as comidas sumirem, os alimentos sumirem dos supermercados. Vocês viram isso? Que loucura! E é mais ou menos isso que a Venezuela vive nos dias de hoje. As comidas se foram, o alimento se foi, não tem mais o que comprar, não tem mais o que fazer. O reino de Israel naquela época tinha vivido dias semelhantes. Se foram os alimentos, se foram os recursos. Mas agora, sobre o reinado de Jeroboão, novamente, os recursos estão existindo. Os recursos estão havendo. E o que acontece com os israelitas? Por que eles estão ouvindo um profeta? Que o profeta naquela época não vinha para dizer: eis que te digo, você será muito abençoado. Nessa época que os profetas eles diziam: eis que te digo, Deus vai dar uma pedrada na tua testa se tu não se endireitar. Era mais ou menos esse o recado profético. Naqueles dias o povo estava amando, grave isso, muito mais a bênção do que o abençoador. O povo estava amando muito mais os recursos do que aquele que dava os recursos. O povo estava descansando muito mais naquilo que recebia do que naquele que dava. E eu penso que nós vivemos dias semelhantes. Hoje nós nos distraímos muito mais com as coisas que recebemos de Deus do que nós passamos tempo com o Deus que nos dá as coisas. Você concorda comigo? As coisas elas ganham muito mais importância. Então, para continuar tendo as coisas, o povo ele começa a fazer negociações, concessões com os reinos vizinhos. Como a ameaça era ainda uma ameaça, os reinos em volta, eles começam a fazer amizades com aqueles reinos. E alguns reinos tinham culturas, costumes e religiões totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas para não perder a bênção, eles estavam fazendo negociações. Isso se parece muito com as pessoas que talvez para não perder a bênção do emprego, acaba fazendo negociações, acaba mentindo, acaba sonegando, acaba fazendo coisas que não é para fazer, e para não perder a bênção, acaba se prostituindo com deuses estranhos. Meu Deus, mas o que será de mim? Coitado de mim, eu preciso fazer isso. Primeira coisa que eles negociam é a presença de outros povos em sua cultura. Segunda coisa que eles negociam é o tipo de companhia. Os filhos dos israelitas começam a ter relações e começam a se casar e até mesmo a se prostituir com outras pessoas. Eles começam a negociar a companhia. Nós queremos ser bênção na vida deles. Nós entendemos que nós estamos aqui para que eles não nos invadam e tomem conta de tudo. Nós precisamos estar ali com eles. E então eles negociando a companhia é um passo para que eles negociem também a sua própria religião. Eles começaram cultuando a Deus e terminam agora cultuando a Baal. Eles fazem sacrifícios para que a sua cultura, a cultura não de cultura que nós temos, mas a cultura de terra, a sua agricultura, eles começam a fazer sacrifícios para que a agricultura tenha sucesso. Eles começam a adorar deuses estranhos para que eles possam prosperar, para que o tempo e a natureza agora correspondam a favor deles. Eles adoram outros deuses. Quem você tem adorado para que você possa prosperar financeiramente? Existem pessoas que têm adorado autores, livros, estudos. E o que é adorar? É você colocar aquilo em primeiro lugar.
Se algo está em primeiro lugar na sua vida, esse algo é seu Deus. Talvez você esteja o seu Deus. Mas aquelas pessoas, elas colocam o trabalho à frente de tudo, o resultado financeiro à frente de tudo, a prosperidade à frente de tudo. E Deus fica furioso com eles. Porque Deus queria que eles colocassem Ele, Deus, à frente de todas as coisas. Às vezes as pessoas colocam cursos à frente de Deus, profissão à frente de Deus, viagens à frente de Deus, o casamento na frente de Deus, o seu sucesso profissional e pessoal à frente de Deus. Oséias, ele trata isso como prostituição. Oséias, ele faz um paralelo entre a adoração a outros deuses com a prostituição. A adoração a outros deuses, nós chamamos isso de idolatria. Oséias diz que a idolatria é a mesma coisa que a prostituição. E depois no livro de Oséias, esse paralelo fica muito conhecido por nós. Isso vai de novo aparecer no Novo Testamento, essa associação da idolatria com a prostituição. Às vezes você pensa, meu Deus, eu não estou me prostituindo, mas você é um idólatra, você está se prostituindo sim com outros deuses. Eu não adoro imagens, mas quem sabe você adora o seu dinheiro, quem sabe você adora qualquer outra coisa que não seja Deus, então você sim está se prostituindo e você é um idólatra. Aquele povo inteiro, aquela nação inteira havia se corrompido. Até mesmo os sacerdotes haviam se corrompido. Esses eram os israelitas, esse era o povo de Israel. Um povo extremamente idólatra, que negociou tudo para que continuasse vivendo. Irmão, sinceramente, diante de Deus, eu prefiro perder todas as coisas do que negociar qualquer coisa com a palavra. Você pensa dessa maneira? Amém. Eu prefiro perder qualquer coisa do que negociar com Deus, do que me prostituir, do que ser um idólatra. E qualquer coisa, eu falo qualquer coisa. É dessas pessoas que o Evangelho fala que o Espírito Santo habita e existe mudança de vida. Porque se você não está disposto a perder nada por causa do Evangelho, o Espírito Santo ainda precisa fazer uma mudança completa na tua vida. Esses eram os israelitas, pessoas que não queriam perder nada. Eles só queriam ganhar. Eles só queriam viver. E hoje, se nós vemos nos nossos dias, o que as pessoas querem? As pessoas querem essas duas coisas. As pessoas, elas querem ganhar. E as pessoas, elas querem viver. Só isso. Os israelitas, eles queriam viver. E eles queriam ganhar. E para que eles pudessem ganhar, e para que eles pudessem viver, eles se prostituíram, eles negociaram, eles traíram o Deus que havia tirado eles do Egito. Deus nos tirou da escravidão. Deus nos tirou do nosso Egito. E Deus deseja de nós fidelidade, redenção completa, amor. Por isso que para essas pessoas, o texto continua, e volte lá, Oséias capítulo 4, versículo 1. Para essas pessoas que haviam negociado com Deus, que haviam se prostituído. Para Deus, irmãos, negociar alguma coisa é tão sujo quanto você ir lá e se prostituir. Negociar qualquer coisa. Para essas pessoas, Deus fala
fala assim: ouçam, israelitas, ouçam. E hoje, como pastor de vocês, não é o Oséias, sou eu. Eu digo assim: Igreja Evangélica Livre de Pomerode, ouça, escuta, escuta, escuta o que eu vou falar, escuta o que a palavra vai dizer, ouçam a palavra do Senhor. Ouvir é preciso, mas com que coração você tem ouvido a mensagem? Com que coração você tem vindo aos domínios? Porque a fé vem pelo ouvir, mas às vezes nós temos tanta cera no ouvido que a gente já não consegue ouvir direito. Não ouve direito. Às vezes já é tanta negociação, é tanta concessão que você fez que tu já não consegue mais ouvir. E quem negocia uma coisa hoje vai ter que negociar amanhã também. A gente vê isso na porcaria que é o nosso Senado, na sujeira e na imundícia que é a nossa política. Começaram negociando uma coisa, hoje tem que negociar tudo para acontecer qualquer coisa. Quem negocia hoje um namoro, amanhã vai ter que negociar mais coisa. Quem negocia hoje um princípio e quebra hoje ele, além do princípio quebra ele amanhã ele vai ter que negociar mais coisas. Assim como a mentira, mas não é só a mentira, é qualquer pecado. Se tu mente hoje, para encobrir a tua mentira, tu vai ter que mentir, e vai ter que mentir a vida inteira, até que se arrependa. Sabia disso? Mentira não é um pecado que tu comete uma vez só. Se tu não se arrepende, tu vai pecar com uma mentira a vida inteira, porque tu vai ter que sustentar ela. Por isso que a mentira leva para o inferno, porque se tu não se arrepende, tu vai ter que sustentar aquela mentira a vida inteira. E não é só mentira, é qualquer pecado. Um abismo vai puxando o outro. Um pecado vai chamando o outro, uma negociação vai puxando a outra. E ele fala: ouçam, saibam vocês que a fé vem pelo ouvir, mas que nós precisamos ouvir de maneira correta, com os ouvidos limpos e arrependidos. Porque Deus se revela através da sua palavra. Ele fala: ouçam a... Como é que está na Bíblia de vocês? Palavra do Senhor. Ouçam a palavra. Não existe mudança de vida fora da palavra de Deus. Ouçam a palavra. Deus se revela a nós através da palavra. Como são felizes aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, aqueles que vivem de acordo com a palavra. Salmo 119, que por muitos é temido. Como são felizes os que obedecem a palavra de todo o coração. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça. Me ensina a tua palavra. Inclina o meu coração para a tua palavra e não para a ganância. Desvia os meus olhos de coisas inúteis e me faz viver nos caminhos que traçaste, no caminho da palavra. Se a tua lei, se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais vou me esquecer da tua palavra, porque é por meio dela que tu preserva a minha vida. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais doces que o mel para a minha boca. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Existem aqueles que não querem ouvir, existem aqueles que não querem ler,
Existem aqueles que escutam, mas escutam com o ouvido cheio de pecado. Existem aqueles que leem a palavra, mas leem a palavra cheios de orgulho. E eu queria te dizer nessa noite que quando nós pensamos em palavra de Deus, existe uma maneira correta de ler a palavra de Deus. Sabe qual que é essa maneira correta? Isso é um segredo que eu aprendi uma vez e transformou a minha vida. Não apenas leia a palavra, seja lido por ela. Grave isso. Não apenas leia a palavra, seja lido por ela. Quem a Bíblia diz que você é? O que a Bíblia diz que você deve fazer? Qual é o caminho que a Bíblia conta para a tua vida? Se a Bíblia manda você perdoar, você perdoa. Não espera. Se a Bíblia manda você amar, você ama. Se a Bíblia manda você ajudar o próximo, você ajuda. Se a Bíblia manda você dar de beber, você dá de beber. Se ela manda você dar de se vestir, você dá de se vestir. Se a Bíblia diz, olha, não perca o costume de se reunir, você não perde esse costume. Aquilo que a Bíblia manda você fazer, você deve, e isso é dever, fazer. Não apenas leia a palavra, seja lido por ela. Deus, o que tu queres que eu faça hoje com isso que eu estou lendo? Porque às vezes a gente lê, acha o texto bonito, acha o texto maravilhoso e não muda bodega nenhuma. Meu Deus, que texto lindo, maravilhoso. Tá, agora o que tu vai fazer com isso? Chegou uma época no seminário que eu falei com uma das professoras que nos dava aula, e eu fui chorando para ela aos prantos e falei, olha, eu sinceramente estou com medo de ler a Bíblia. Porque eu já estou com tanto pecado acumulado que a Bíblia me mostrou, que eu não quero ter que ler e descobrir mais um. Então ela foi muito sábia e falou, começa a riscar a tua lista. Essa é uma dificuldade que todos nós temos. Mas eu queria dizer para você, comece a riscar a tua lista. Porque cada vez que você for na palavra, a palavra vai te mostrar alguma coisa. E tu sabe qual que é o final que isso vai te levar? A palavra vai te matar. Ela vai matar o teu eu. Ela vai matar o teu orgulho. Ela vai matar o teu ego. E isso vai doer. Mas tu sabe o que tu vai encontrar? Cristo. Vivo. Ressurreto. Tu vai achar o Espírito Santo gritando. Tu vai encontrar unção. Alegria inexplicável. Tu vai encontrar justiça. Tu vai encontrar um livre acesso ao Pai. Tu vai encontrar alegria, paz. Por isso que ele fala, ouçam a palavra. Ouçam aquilo que eu vou dizer. E o texto ele continua. Israelitas, igreja aqui de Pomerode, ouça a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Eu li isso e eu senti muito forte de Deus. Isso não precisa ser dito aos berros, aos gritos e de uma maneira doida. Isso pode ser dito da maneira que eu estou falando. Eu em oração eu senti isso muito forte. Olha, o Senhor tem uma acusação contra nós. O Senhor tem uma acusação. E tu sabe o que essa palavra em hebraico ela quer dizer? O que a acusação em hebraico quer dizer? Que Deus tem uma reclamação formal. É como se Deus estivesse num tribunal e ele tivesse uma reclamação formal. Não é uma coisa informal. Olha, eu estou achando isso. Não. Deus vai formalmente contra o cartório, lá no cartório, e ele faz ali uma queixa contra você. Deus está nos processando nessa noite. Deus tem um processo contra você. E tu sabe o que é legal dessa linguagem processual do processo? Que o processo ele é julgado,
E contra Deus, se é Deus que está do outro lado como acusador, nós já sabemos que nós não temos a razão. Essa é a nossa desvantagem. E o processo, irmãos, até que ele seja julgado, ele não some. É igual o nome no Serasa, só que é um pouco diferente. O nome no Serasa ele caduca, né? Não é isso, Rodrigo? A gente pague as contas, tá? Não aprenda essas coisas, pague as contas em dia. Mas a grande diferença é que o processo ele não vai caducar, ele vai ficar lá, né? A hora que puxar a ficha está lá. Depois de algum tempo ele prescreve. Mas aquela mancha, ela não some. Com Deus não. E eu queria dizer aqui, cara, o que Deus diria sobre você? Você é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer? Ou será que Deus diria, olha, eu tenho uma acusação contra você? Existe alguma coisa que está faltando na sua vida? Às vezes nós, talvez eu esteja um pouco crítico hoje, mas isso é sério. Às vezes nós cantamos aquela, aqui não canta, né? Mas a gente escuta muito aquela música que diz: és meu filho amado, né? Em que tenho o meu prazer. Eu estava prestando, da Laura, né? Eu estava prestando atenção nisso. Nada contra a letra, mas eu falo, cara, será que Deus tem prazer na minha vida? Ah, meu Deus, isso é muito drástico. Claro que tem. Será? A obra que Jesus fez na cruz nos tornou justos diante de Deus. Nós temos acesso a Deus e isso não muda. Você pode ir até a presença do Pai sem ser fulminado por Ele. Mas a obra de Jesus na cruz não quer dizer que Deus toda hora que olha para você tem prazer na tua vida. E Deus olha para você do céu e faz assim, ó, muito bom, fantástico a maneira que está vivendo. E a primeira acusação que Deus faz, Ele diz, olha, a primeira acusação que eu tenho contra vocês, povo de Israel, é que a fidelidade de vocês desapareceu. Vocês não são mais fiéis. E eu me fiz essa pergunta e foi essa pergunta que também me trouxe aqui hoje. Eu queria te perguntar, cara, tu é fiel a Deus? Fiel até a morte. Fiel, olha que palavra forte. Fiel é uma pessoa que ela tem uma devoção inegociável. Uma devoção inegociável. Ela não negocia a devoção dela. Ela não negocia a obediência. Tu negocia a tua obediência. Aquele povo ele começou a negociar. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. A tua obediência ela é inegociável, ela é negociável. Isso reflete, irmãos, na nossa vida como um todo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 diz assim: esta palavra é digna de confiança, se morremos com ele também viveremos. Mas primeiro precisa morrer. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Também precisa perseverar. Se o negamos, ele também nos negará. Cara, negar a Deus tem tudo a ver com fidelidade. Quem nega não é fiel. E quem nega a Deus, por ele será negado. Você tem obedecido o Senhor. O versículo 3 de 2 Timóteo capítulo 2 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, não a você, ele é fiel à palavra dele. E se ele fala que se alguém o nega, ele também nega, ele nega. Se ele diz que se a gente não perdoa, ele também não perdoa, aquilo ali não é um discurso, é verdade. Você tem sido fiel a Deus, uma pessoa que não negocia o compromisso que tem com Ele.
tenho um compromisso com Deus. Olha, eu não posso namorar com você porque eu tenho um compromisso com Deus. Olha, eu não posso fazer esse tipo de negócio porque eu tenho um compromisso com Deus. Olha, eu não vou mentir porque eu tenho um compromisso com Deus. Olha, eu não vou assistir esse filme. Gente, isso é uma das memórias que eu tenho da minha adolescência. É uma vez que a gente foi com um grupo de jovens, de adolescentes da igreja, ver um filme no cinema. E aquele filme no cinema era um filme com 14 anos para entrar. E aquele filme teve uma cena esquisita. E não era nem uma cena de nudez, nada do tipo. Teve uma cena esquisita. Cara, todo o grupo de jovens saiu não por legalismo, mas porque olharam para aquilo lá e falaram: cara, isso é contrário à palavra de Deus. Eu não vou assistir. Eu já sei onde é que esse filme vai dar. Isso não é certo. Eu não vou ficar dando ibope, dando audiência, ficar contaminando a minha cabeça com algo que Deus reprova. Eu não preciso ver isso para saber que no mundo existe isso. Isso eu já sei. A gente precisa ver para não ser tão... Não precisa. A gente está negociando tudo. Tudo. A gente negocia tudo. Cadê aquele remanescente fiel? Cadê aqueles que não dobraram os joelhos? Onde é que estão essas pessoas? Onde é que estão essas pessoas na nossa cidade? Segunda crítica que Deus faz ao povo, e não só uma crítica, mas uma acusação, ele fala: olha, o amor também desapareceu dessa terra. O amor desapareceu. Primeira coisa que sumiu dos israelitas, a fidelidade. Eles não eram mais fiéis. Negociavam tudo. Segunda coisa que some, o amor. Aquele povo amava as riquezas. Aquele povo amava a sua vida. E quem ama a sua vida de uma maneira assim, o que importa sou eu. Quem ama as riquezas não pode amar a Deus. E quem não ama a Deus também não ama o próximo de verdade. Aquelas pessoas, elas estavam tão preocupadas com elas, que pararam de se preocupar com o próximo e se esqueceram de Deus. Porque o que importava era elas. Gente, eu vi nessa greve que a gente teve, que coisa terrível. Quantos de vocês se preocuparam? Meu Deus, será que o meu irmão da igreja tem gasolina? Será que o meu vizinho tem gasolina? Será que alguém tem gás? Será que alguém não tem gás? Como que estão as pessoas? Às vezes a gente tem muito aquele instinto de sobrevivência. Se eu tenho, está tudo certo. Eu tenho comida, eu tenho gás, eu tenho gasolina, eu também. Mateus 24, capítulo, no versículo 10, 11, 12, 13, diz assim: naquele tempo que é hoje, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e muitos profetas vão surgir e vão enganar muitas pessoas. A gente já está vivendo esses dias. Tem gente, a teologia, gente, isso para vocês entenderem, a teologia da prosperidade, preste atenção, a teologia da prosperidade, ela não tem mais moda, é a teologia do coaching. Depois você dá uma olhada nisso no YouTube. Ou teologia do bem-estar. Deus é o maior interessado em te ver ter sucesso. Antes Deus era o maior interessado em te ver sendo rico. Aí isso eles viram que, meu Deus, as pessoas não estão gostando muito disso. Aí mudaram, agora é sucesso. Deus é o maior interessado em você ter sucesso. Isso é mentira? Não. Mas agora quando a gente tira a cruz do centro e coloca isso no centro, isso se torna uma baita mentira. E da pior espécie, porque mistura verdade com mentira. As pessoas estão sendo enganadas a rodo. Teologia do coaching, depois você dá uma procurada. Deus é o maior interessado em te ver tendo sucesso na vida.
Só que o que eles não falam é que às vezes o que é sucesso para Deus não é o que é sucesso para nós. Às vezes o sucesso para Deus pode ser você ir para o meio dos ímpios e lá morrer com eles. Baita sucesso. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu queria te perguntar, cara, tu está perseverando? O filho desprezará o pai, Miqueias capítulo 7. O filho desprezará o pai, a filha se rebelará contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão a sua própria família. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Miqueias capítulo 7 dá um retrato exato que no Novo Testamento é falado por várias vezes por Jesus e também pelos apóstolos. Olha o que ele fala. As pessoas, em Miqueias 7, as pessoas piedosas. O que é piedoso? Não é eu tenho piedade de você. As pessoas que têm devoção desapareceram do país. Não há mais nenhuma pessoa justa. Todas estão à espreita para derramar sangue. A grande verdade é que todo mundo quer matar todo mundo se pudesse. Cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. E a gente vê isso hoje em dia. O que os nossos governantes mais querem é presentinho. E os presentinhos deles, que eles compram sem a gente saber, às vezes a gente sabe e paga e não pode fazer nada, eles não deixam de querer comprar os presentinhos deles. É isso aqui, ó. O juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem e todos tramam em conjunto. Olha, eles são um bando de safado, mas todo mundo é safado também. É o que o texto fala. O melhor deles, olha, o melhor nosso é como um espinheiro, E o mais correto é pior que uma seca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenham cuidado com o que você diz. Porque os da própria família estão se traindo, mas quanto a mim, eu ficarei atento ao meu Senhor. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Gente, o amor está praticamente extinto. O amor a Deus e ao próximo. Você ama o Senhor? Você ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração? Você ama o Senhor? Porque se você ama o Senhor, você ama a sua esposa, você ama o seu marido, você ama os seus filhos, você ama o seu pai, a sua mãe, você ama os seus irmãos, você ama as pessoas do seu trabalho, você ama os seus familiares, você ama. Mas tudo começa, cara, tu ama a Deus. E a última acusação que Deus tem contra aquele povo: como também o conhecimento de Deus acabou. As pessoas não conhecem mais a Deus. Esse conhecimento, essa palavra conhecimento, ela não faz uma alusão a um conhecimento intelectual. Tu pode dizer assim: eu conheço a Deus, eu li a Bíblia. Aquele povo também conhecia dessa maneira. Esse conhecimento é um conhecimento que, na verdade, nós em português nós não temos uma definição exata para isso, mas é um reconhecimento de quem Deus é. Você conhece e por isso você reconhece quem Ele é, porque você o conhece. Entende? Você conhece a Deus de tal maneira que você reconhece quem Ele é. Não é um conhecimento, e a gente usa muito errado o versículo 6 do capítulo 4. Meu povo perece por falta de
conhecimento. Conhecimento é diferente de informação. Eu estou dando informação para você. Agora, se isso vai se tornar conhecimento na tua vida, isso é entre você e o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Olha que arminiano isso. Um pouco perigoso, né? Mas é verdade. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Tem muito crente com informação, está com a cabeça desse tamanho. Tem informação de tudo. Já viu vários vídeos, já leu muito, leu até a Bíblia 3, 4 vezes, a Bíblia inteira, olha só. Quanta informação, mas isso gerou conhecimento, e o conhecimento gerou reconhecimento. Porque uma vez que eu conheço a Deus de verdade no coração, eu reconheço como Senhor na minha vida. Senhor, tu sabe o que é Senhor? É a mesma coisa que dono. Deus é o teu dono. Aquele povo não reconhecia mais a Deus como dono da vida deles. Eles faziam o que queriam. Cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria. Se eu não quero, eu não vou fazer. Se eu quero, eu vou fazer. Eu vou fazer o que me dá na telha. Pronto, e acabou. Então, olha só o que Deus queria do povo. Eu sou o seu Deus, o teu Deus que te tirei do Egito, da terra de escravidão. Deuteronômio capítulo 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, não fará nada, porque fui eu que te tirei do Egito. Não te prostrarás diante deles e nem prestará culto a qualquer outro Deus, porque eu, Senhor, o seu Deus, eu sou um Deus zeloso, ciumento, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que amam e obedecem os meus mandamentos. O conhecimento que eles tinham, tinha que gerar um reconhecimento de quem Deus era. Deus nos salvou, Ele é o nosso dono, Ele nos libertou, nós lhe devemos obediência. Se você conhece, você obedece. O teu conhecimento das Escrituras revela a vida que você tem? Essa é uma pergunta que eu me fiz. Será que as pessoas olhando para mim, elas poderiam ver o tanto que eu já li a Bíblia? Porque elas deveriam. Será que o tanto que eu já li a Bíblia é o tanto que já gerou mudança no meu coração? Porque eu só conheço de verdade aquilo que já é mudança. Porque esse conhecimento é um conhecimento vivencial. Essa é a palavra. Não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento vivencial. Eu vivo o que eu conheço, por isso eu conheço, porque eu vivo. É a mesma coisa dizer, olha, eu conheço o Rodrigo, eu posso conhecer ele de ouvir falar. Outra coisa é eu conhecer o Rodrigo de verdade. E eu dizer, cara, eu te conheço. Eu garanto que se eu só vejo o Rodrigo de vez em quando, de vez em quando que fala, cara, eu te conheço, vive assim. E se eu não me ando com ele, se eu não conheço ele, ele não vai viver daquele jeito. Agora, se eu estou com ele todo dia, se eu choro junto, caminho junto, eu falo, Rodrigo, eu te conheço, velho. Faz isso, mano. Isso tem outro peso para a vida dele, porque eu o conheço. Você conhece a Deus? Você tem passado tempo com Ele? Porque nos últimos dias, Jesus vai falar de mim, apartai-vos de mim, pessoas que eu não conheço. Eu não te conheço, cara. Já pensou que duro tu ouvir disso de Deus? Tu ouvir isso de Deus? Aí você vai dizer, Senhor, eu ouvi sobre ti todo domingo. Eu fiz tanta coisa. Cara, eu não te conheço. Tu não viveu. Tu só ouviu.
E entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu sempre penso assim, cara, entrar por um ouvido e sair pelo outro não tem problema, desde que no meio disso, quando passar pelo cérebro, gere uma mudança. Entre os dois ouvidos tem o cérebro. Acho que tem que passar pelo cérebro, descer para o coração e depois pode sair. Cara, o tanto que tu já leu a Bíblia, o tanto que tu escutou de sermão, de pregação, o tanto que tu já aprendeu em retiro, o tanto que tu já orou, tudo isso já virou vida na tua vida? Se ainda não virou, tu está em falta com Deus, te falta conhecimento. E o povo perece por falta de conhecimento, por falta de vida. A palavra não é só letra. O sermão não é só palavra, é vida. Isso aqui não é só informação. Informação, isso aqui é vida. Tem que gerar vida na tua vida. As pessoas precisam voltar a temer a Deus. Temer significa tremer. Tremer diante de Deus. Gostaria de, para terminar, de ler com você os demais versículos do capítulo 4. Para aquelas pessoas faltou o quê? Fidelidade. Eles não eram mais fiéis, eles não amavam mais e eles não queriam mais saber de conhecimento. Eles tinham informação, não conhecimento. Versículo 2 do capítulo 4. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos. Aí você lembra a palavra. Para matar, você não precisa puxar um gatilho. Basta você odiar alguém. Roubo e mais roubo. Adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por isso, olha as consequências. Olha as consequências. Toda a terra chora e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Olha, por causa da maldade das pessoas, a terra e os animais estavam sendo castigados. A colheita estava sendo castigada. Os animais do campo estavam sendo castigados. Os peixes estavam sendo castigados. Isso quer dizer que os teus pecados não afetam só você, mas até mesmo a criação. A terra está sendo castigada por causa dos nossos pecados, por causa da nossa infidelidade, por causa da nossa falta de amor, por causa da nossa falta de conhecimento. A terra é castigada. Versículo 4. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Aí você pode pensar, sacerdote é o pastor agora. Ele que representa os sacerdotes. Quando agora, a partir de agora, falar sobre sacerdotes, que você saiba que você é um sacerdote. Porque Pedro diz, vocês são nação santa, sacerdócio real. Pedro chama cada crente de sacerdote. Jesus Cristo nos fez sacerdotes. Essa acusação também é para nós. Vocês tropeçam dia e noite, versículo 5, e os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe. Tu vê que duro isso? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, não de informação, de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Isso é a mesma coisa que Deus olhar para você e falar, olha, tuas palavras não vão ter mais poder nenhum. Tu não quer ver a tua família
família é salva, pode falar o dia inteiro que não vai acontecer nada. Tu vai perder a unção. Porque nem tu mesmo confia, nem tu mesmo acredita. Vai orar por cura, ninguém vai ser curado. Vai orar por libertação, ninguém vai ser liberto. Vai querer ver o mover de Deus, não vai cair nunca. Vai querer ver fogo do Espírito, a única coisa que vai ver é uma geladeira. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. E você vê de novo, o pecado de uma pessoa não para só nela. Ele se estende à criação, à natureza criada. E o pecado de alguém, aí os tradicionais erram nisso. O pecado de uma pessoa também sim influencia seus filhos. Chame de maldição hereditária, chame de pecado, chame da maneira que você queira chamar, mas que isso existe, existe. Que os filhos colhem aquilo que os pais plantam, eles colhem. Por isso tenha cuidado, você que é pai, você que é avô, vigia. Vigia na tua vida, meu irmão. Para de semear coisa ruim, que uma hora teu filho vai colher. Às vezes tu acha, eu não vou colher o que eu estou plantando. Às vezes a colheita ela atrasa um pouquinho, ela vem depois. Mas ela vem. Vê Davi. Davi pecou. Ele colheu, mas também colheu ele, Batseba, o filho morreu e a família virou uma destruição total. A gente brinca com o pecado, isso é absurdo. O pecado contamina você, a sua parte física, o teu DNA, aquilo que você vai transmitir de código genético para os outros, para a tua prole. Teu pecado tem consequência espiritual na vida da tua prole, na vida das pessoas que você é um pai ou uma mãe espiritual. Eu sinceramente, gente, pensa num fardo, e é um fardo que eu tenho consciência. E sei das consequências. Eu sei que se eu pecar, isso afeta não só a minha vida, mas a vida da igreja. Isso se chama temor. Você que é líder de grupo, para de brincar com o pecado em nome de Jesus. A menos que tu queira ver o teu grupo inteiro no buraco. Ó, você pode pesquisar sobre isso no Google. Eu falei alguma coisa que eu não quero você. Ai meu Deus, que coisa dramática. Agora quer dizer que se eu peco, as pessoas do meu grupo vão ser afetadas. Que baboseira, que besteira. Vai pensando assim. Vai pensando assim. Tu não vê que tu é linha de frente? Pensa no exército, cidadão. Se o da linha de frente cai, o tiro vai em quem agora? Versículo 7. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, olha, os sacerdotes foram se multiplicando, igual o coelho, igual nos nossos dias, tem um monte de crente, mas eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso, e nós temos uma missão gloriosa, nós carregamos conosco uma mensagem gloriosa. E às vezes a gente troca toda essa glória que Deus decidiu compartilhar conosco, com você. Deus decidiu compartilhar com você algo glorioso. Deus decidiu te usar como instrumento de glória. E às vezes a gente troca toda essa glória por uma coisa vergonhosa. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer na sua iniquidade. Sabe o que é isso? É quando você vê alguém no erro, é quando você vê alguém no pecado, é quando você vê alguém caído, errando, pecando, e você não chama atenção, porque você está cauterizado. Você fala, pois é, né? Eu também já fiz isso. Acontece. Não tem problema de você ter empatia, mas o pecado deve ser tratado como pecado. E se tem uma coisa que deixou de ser séria nos nossos dias, é o pecado.
temos brincado de pecar, mas o pecado não brinca com a gente. O pecado, ele nos destrói. Portanto, castigarei, versículo 9, tanto o povo quanto os seus sacerdotes. Ou seja, o que Deus está falando? Olha, eu vou castigar tanto a cidade de Pomerode quanto aqueles que são crentes. Por causa dos seus caminhos, eu lhes retribuirei seus atos. E não é que Deus vai ser injusto. Deus só vai retribuir a cada um segundo o que cada um tem feito. Você tem uma missão no teu trabalho, você tem uma missão onde você está, com a sua profissão, você tem uma missão. Se você não cumprir com ela, os outros vão sofrer, e você também. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole. Porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. E prostituição aqui, eu lembro de novo, Oséias está dizendo que prostituição não é só prostituição. Ele está comparando isso com a idolatria, com você amar outra coisa mais do que a Deus. Ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira, olha só, e de um pedaço de pau recebem resposta. O espírito de prostituição os leva a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus. Gente, existe sim um espírito de prostituição muito forte nos nossos dias que nos faz colocar outras coisas à frente de Deus. Eu queria te perguntar, o que tem estado à frente de Deus na tua vida?